Há muito tempo atrás, eu li apenas uma página de um livro que marcou profundamente a minha vida. Um livro simples, eu nem sei o conteúdo do restante do livro, porque aquela página foi suficiente para fazer a minha cabeça. E o título da página é Não existe almoços grátis. Não existe cafezinho grátis. Hoje nós vivemos num momento de uma crise econômica, uma crise social, uma crise moral. E nesse momento de desespero aparecem os gurus da facilidade. Aqueles que nos ensinam a ficar ricos em 12 semanas, a nos curar em 12 semanas, a resolver todos os problemas de relacionamentos em 12 semanas. E estas pessoas ganham muito dinheiro prometendo soluções fáceis. Mas a vida é fácil. A minha vida é fácil. A sua vida é fácil. Existe vida fácil. Primeiro, a vida é complexa. Segundo, existe uma relação de troca no universo. O universo funciona pela relação de troca, de equilíbrio, de energia e de movimento. Existe uma lei, que é a lei da reciprocidade. Nós vamos estar gravando alguns vídeos para falar desta lei, porque, na verdade, a superação da miséria, a superação da ignorância, a superação da miséria espiritual e mesmo a superação da miséria humana ou da miséria material tem um preço. Não existe almoços grátis. Com 15 anos de idade, eu era semi-analfabeto. Eu fui uma criança que não parei em escola nenhuma. E com 15 anos de idade, eu havia entrado num programa da Marinha para jovens rejeitados por todos. E eu era um deles. E eu estava no banheiro, limpando o banheiro, não é? Eu era limpador de banheiro. E eu não tenho nenhum preconceito com isso. Quem limpa banheiro, limpa dignamente. E aí o comandante da escola entrou e escreveu no chão do banheiro com um giz, 1/2 mais 1/2, que dá igual a 1. E ele perguntou: Máspoli, você sabe somar 1/2 com 1/2? E eu não sabia. E ele falou: é uma pena que você não gosta de estudar, porque a vida inteira você vai lavar banheiro. Aquela palavra calou profundamente no meu coração, na minha alma, que me obrigou a vencer a ignorância. E como eu venci a ignorância? Eu passei a levantar 4 horas da manhã para estudar sozinho. E aí eu fiz o concurso para entrar na escola da Marinha. 1 ano depois, tirei 48º lugar. 2 anos depois, quando eu me formei, eu tirei o 1º lugar e ganhei a medalha Marcílio Dias, que é uma medalha de honra ao mérito intelectual, dado pela Marinha de Guerra aos que, em algum curso da escola de aprendizes, tiram médias e notas superior a 8 e a média final superior a 95. Como eu fiz isso? Eu fiz isso depois daquela palavra. Veja bem, eu nunca tinha estudado, eu era semi-analfabeto, eu não tinha parado em escola nenhuma, porque eu era um problema para as escolas, eu era rejeitado pelas escolas. Eu resolvi, primeiro, me impor uma disciplina espartana. Eu vou acordar 4 horas da manhã para estudar, porque quando o dia amanhecer, que eu tiver que fazer todas as atividades que um adolescente faz, eu já terei estudado. Selecionei os livros e fiz isso por anos a fio. 1 ano depois, eu já estava completamente alfabetizado. Eu fui nivelado por aquelas provas daquela época ao ensino fundamental, 2, em 1 ano, estudando dia e noite. Meus colegas da Marinha sabem disso. Isso que eu estou falando aqui é público. Eu saí nos principais jornais do país, 3 anos depois, como alguém que havia superado as maiores barreiras que um adolescente pode superar. Primeiro, disciplina. Depois, foco. Naquele momento, o meu foco era entrar naquela escola, porque eu não tinha escolha.
Eu tinha que entrar naquela escola e eu não queria apenas entrar. Aquele comandante foi o meu grande coach, meu grande mentor. Apenas com aquele momento ele mexeu tanto comigo, com meus brios, que eu queria entrar, mas eu queria ser um dos melhores. Eu terminei tirando o primeiro lugar. Então, disciplina e foco. Disciplina e foco. Depois, método. Eu comecei a estudar todos os livros de como estudar e como aprender. Esses foram os livros que dominaram a minha mente, o meu coração naquele primeiro ano. Eu aprendi a memorizar, aprendi a estudar com inteligência, aprendi a diferença entre a educação bancária e a educação libertadora, que eu nem sabia o que era. Eu vim saber depois, quando eu fiz minhas 3 graduações, meus 2 mestrados, meus 2 doutorados e meus 2 pós-doutorados. Então veja bem, um menino com 15 anos que mal sabia ler e escrever, não só fez tudo isso, como eu também já escrevi 35 livros e capítulos de livros e 48 artigos científicos. Disciplina, foco, método, planejamento estratégico. Porque se alguém não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E ali, quando eu recebi aquelas honrarias, porque dos 13 cursos que eu fiz na Marinha, eu tirei primeiro lugar em 9. Está tudo documentado, tem um testemunho de todos os meus colegas de turma. E aí, quando naquela solenidade maravilhosa, eles chamavam o meu nome e eu recebi honrarias de almirante, de general, até do então governador do estado do Ceará, eles validaram que eu era uma pessoa inteligente e capaz, porque eu não tinha esta noção. Eles me deram autoestima. As escolas tiraram a minha autoestima, mas aquelas autoridades me devolveram. E ali eu fiz o meu planejamento estratégico de que eu, aos 40 anos, eu teria concluído o mestrado. Isso com 19 anos de idade. Concluí o mestrado com 38 e o meu primeiro doutorado com 44. Também pensei que eu haveria de escrever um livro até os 50 anos. Escrevi o primeiro até os 44. Pois bem, disciplina, foco, método, planejamento estratégico. Para onde eu quero ir? Qual é o meu objetivo? Como eu me vejo daqui a 5 anos? Como eu me vejo daqui a 10 anos? Eu estou com 65 anos de idade e eu acabei de criar uma universidade aberta digital, a Universidade Aberta de Psicologia e Autoconhecimento. Com esta fase da vida, ou nesta fase da vida, com 65 anos de idade, as pessoas estão literalmente amarrando o burro na sombra, não é? Elas querem sombra e água fresca, elas aposentam, muitas vezes para não fazer nada. Eu estou planejando o meu futuro e planejando pensando exatamente em distribuir, em socializar, em compartilhar o conteúdo dos milhares de livros que eu estudei e também as experiências maravilhosas que eu tive na clínica há 40 anos. E na sala de aula, eu sou professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Um menino problemático pode aprender. Porque muitas vezes o problema não está no menino. O que eu descobri na escola da Marinha é que aquelas escolas é que não estavam preparadas para mim. Eu era areia demais para o caminhão deles. E aí eles me culpavam, eu era o problema. Na Marinha eu não tive problema nenhum. Meu conceito de comportamento, de conduta, foi o máximo que a Marinha dá a um estudante. Depois, eu fiz psicologia sem reprovar em uma matéria, tirei primeiro lugar. Fiz teologia sem reprovar em uma matéria, tirei primeiro lugar. Fiz 2 mestrados tirando o primeiro lugar e fiz 2 doutorados com nota A. Mas não existe almoços grátis. Não existe nem café grátis. Até a água da torneira que você toma, você paga. Mas se você está disposto a vencer a ignorância, se você está disposto a aprender, você tem que pagar o preço. Nós estaremos gravando alguns vídeos de como vencer a ignorância, como vencer a miséria material,
como vencer a miséria espiritual, como vencer a miséria humana, mas não é autoajuda. Eu estarei compartilhando experiências profundas de luta, de enfrentamento da realidade e de superação. Eu saí de casa com 14 anos de idade, órfão de pai e mãe, com uma mochila e o equivalente a R$10 no bolso. E hoje eu moro a 1.000 metros da Paulista, no imóvel próprio. Todos os meus imóveis são próprios. E só a minha biblioteca tem 5.000 livros. Até onde você está disposto a ir? Até quanto você está disposto a investir de tempo, de energia, de perseverança, de determinação? Eu tenho muito para compartilhar com você. Eu aguardo você nos próximos vídeos.